Tinha que ser mulher e só podia ser mulher dirigindo. São frases muito usadas em situações de trânsito e que basicamente afirmam que qualquer erro de direção ou roberagem no trânsito devem ser obrigatoriamente cometidos apenas por mulheres. Esse pensamento é meio velho, certo? Afinal, o que vemos na prática não é bem isso. Tanto homens quanto mulheres possuem a mesma possibilidade de aprender a dirigir. Afinal, é uma ação que não exige nenhuma característica restrita a qualquer um dos sexos. Agora, que tal falarmos um pouco sobre os feitos de algumas mulheres que entraram para a história dos automóveis? Karl Benz, inventor alemão, é reconhecido como o criador do primeiro automóvel que possuía um motor e que era capaz de transportar pessoas em 1886. Já sua esposa, Berta Benz, entrou para a história em 1888 como a primeira pessoa a dirigir um carro por uma longa distância. Sim, a primeira pessoa a percorrer uma longa distância dentro de um carro foi uma mulher e não um homem, ao contrário do que muitos devem achar. Além disso, Berta também ajudou na parte mecânica dos primeiros carros, chegando a sugerir muitas adaptações usadas até hoje, como o uso de uma terceira marcha, além de ter ajudado no desenvolvimento do freio, pois achava que os protótipos iniciais não eram seguros o bastante. Em 1901, a francesa Madame Camille Gammon du Guest se tornou a primeira piloto da história ao participar de um rally entre as cidades de Paris e Berlim. Ela largou no 122º lugar em um Panhard Lavasso, carro que não era preparado para corridas, e após percorrer 1.105 km em um total de 25 horas e meia, Madame Camille Gammon chegou em 33º lugar no geral e em 19º na sua categoria. Já a criação do nosso famoso limpador de para-brisa é acreditado à empresária norte-americana Mary Anderson. A ideia veio depois de uma viagem em 1903, na qual a americana observou que os motoristas de bondes precisavam abrir as janelas sempre que chovia, para poderem ter visibilidade da rua. A inventora então desenvolveu uma espécie de braço com uma ponta de borracha que era capaz de retirar água dos vidros através de um sistema movido por uma alavanca. Alguns anos depois, em 1916, a invenção de Mary Anderson se tornou equipamento obrigatório dos veículos estadunidenses. Continuando, você sabia que as primeiras registros de habilitações de trânsito formalmente feitos surgiram a partir de janeiro de 1981? Pois é, e já em 1989, a duquesa francesa Anne de Uzes se tornou a primeira mulher a possuir uma habilitação de motorista. Ela também entrou para a história como sendo a primeira mulher a conseguir uma multa de trânsito, após correr a incríveis 15 km por hora em uma rua que permitia apenas 12 km por hora. Temos uma verdadeira velocista da década de 80. Além disso, Anne de Uzes foi ainda a responsável por criar o primeiro clube feminino de automóveis na França. A brasileira Regina Calderoni foi uma das pioneiras do automobilismo nacional, sendo a primeira brasileira a participar de uma corrida da Stock Car. Na sua primeira corrida, foi impedida de ocupar o banco de seu carro e só pôde participar após apresentar um mandado de segurança que obrigava a aceitarem nas pistas. Depois da Stock Car, ela ainda correu o Brasileiro de Marcas, andou de kart e participou de ralis. Danica Patrick, uma norte-americana e atual piloto da NASCAR, é considerada a mulher mais bem-sucedida do automobilismo. Ela possui 3 grandes títulos na sua carreira que mostram que as mulheres também podem dirigir em competições mundiais. Em 2008, foi a primeira mulher a vencer uma corrida na Fórmula Indy. Em 2009, foi a primeira mulher a entrar para o pódio da corrida das 500 milhas de Indianápolis, por ter chegado em 3º lugar. E em 2013, foi a primeira mulher a conseguir uma pole position nas corridas de NASCAR, sendo que participava da categoria mais importante tradicional. Entretanto, com relação às mulheres atrás do volante, há uma grande contradição, pois mesmo sabendo que são inúmeras as mulheres que podem e sabem dirigir, ainda é muito baixa a presença delas em práticas esportivas do automobilismo, como a Fórmula 1. Em entrevista, o britânico Lewis Hamilton, considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos, declarou sentir falta da presença feminina na categoria e que gostaria de ver mais mulheres em pista. É evidente que as mulheres quase não participaram dessa categoria, pois ao todo são dezenas a quantidade de pilotos que já participaram da prova, porém somente 5 já conseguiram participar dessa corrida, e nenhuma delas obteve pole positions, pódios, vitórias ou títulos, e apenas uma conseguiu pontuar, e ainda assim só meio ponto em uma corrida. A primeira mulher a conseguir entrar na Fórmula 1 foi a italiana Maria Teresa de Philips, a qual se inscreveu para um total de 5 corridas, largou em apenas 3 e obteve como sua melhor colocação o 10º lugar, no Grande Prêmio da França de 1958. Já na corrida do Grande Prêmio da França de 1958, a piloto foi vetada pelo diretor da prova, que afirmou que, abre aspas,
O único capacete que uma mulher deveria utilizar é o de cabeleireiro, fecha aspas. No ano seguinte, Maria Teresa de Philips encerrou a carreira no Grande Prêmio de Mônaco de 1959. 15 anos depois, foi a vez de outra italiana entrar para a Fórmula 1, Lella Lombardi, sendo que ela disputou 3 temporadas, a de 1974, 1975 e 1976. Durante o Grande Prêmio da Espanha de 1975, Lella Lombardi conseguiu a colocação de 6º lugar, o que lhe garantiria 1 ponto. Entretanto, devido a questões técnicas, a prova foi interrompida antes de serem completados 75% do total de voltas e, por isso, todos os pilotos obtiveram somente metade dos pontos totais. No final, a italiana conseguiu apenas meio ponto, mas entrou para a história da Fórmula 1 por ser a primeira e única mulher a conseguir pontuar na prova. No Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1976, a inglesa Divina Gallica, junto com Lella Lombardi, participaram do único grande prêmio que contava com a inscrição de 2 mulheres, porém nenhuma delas conseguiu se classificar. Já a sul-africana Desiree Wilson se inscreveu para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1980, mas não obteve sucesso em se classificar. No mesmo ano, a piloto participou da etapa de Brands Hatch na Aurora F1, uma curta série de Fórmula 1 britânica que contava com antigos carros da categoria. Nesse evento, a corredora conseguiu vencer a etapa, mas o resultado não foi homologado, uma vez que a corrida não valia pontos para o Mundial. Em 1992, a italiana Giovanna Matti se tornou a última mulher a conseguir disputar uma prova de Fórmula 1. Ela correu em 3 provas, mas não conseguiu se classificar em nenhuma delas. Além dos pilotos que participaram da prova, a Fórmula 1 conta ainda com mulheres que participaram como pilotos de teste. A americana Sarah Fisher, em 2002, dirigiu um carro da McLaren durante os treinos livres do Grande Prêmio dos Estados Unidos. A britânica Catherine Ladd, em 2005, fez um teste pela Minardi no círculo de Vallelunga, na Itália, mas acabou batendo o carro após 2 voltas. Alguns dias depois, dirigiu novamente o carro, em um teste que durou 27 voltas. A espanhola Maria de Villota, em 2012, foi contratada como piloto de testes pela equipe Marussia, mas em julho daquele ano sofreu acidente durante os testes aerodinâmicos e acabou perdendo a visão. Em outubro do ano seguinte, a piloto foi encontrada morta em um quarto de hotel em decorrência das sequelas de seu acidente. A britânica Suzy Wolff, em 2012, foi contratada pela Williams e passou a participar de testes em túneis de vento e no desenvolvimento do carro. A suíça Simona de Silvestre, em 2014, se tornou piloto afiliada da Sauber, a qual planejava torná-la titular em 2015, feito esse que não foi completado devido a questões financeiras e a falta de patrocínio para piloto. A colombiana Tatiana Calderón, em 2017, foi contratada pela Sauber para ser um piloto de desenvolvimento e em 2018 tornou-se piloto de testes. Mas será que a Fórmula 1 foi feita para também ser disputada por mulheres? Segundo o ex-piloto da F1 e atual consultor da RBR, Helmut Marko, a Fórmula 1 é uma prova muito física para mulheres e declarou que, abre aspas, se você está pilotando a 300 km por hora e tem uma luta roda a roda, então a brutalidade é parte disso. Não sei se isso é da natureza feminina. Você tem que estar em forma na Fórmula 1 e precisa de uma força insana desde o ombro. A fala de Marko denuncia que, para ele, a falta de força física entre as mulheres é o fator principal que as impede que possuam uma presença mais marcante no automobilismo. Ainda segundo Helmut Marko, abre aspas, na antiga curva Gossett-Streiten, você pilotava com 4G. Isso é uma enorme demanda física e talvez muito difícil e extenuante para mulheres. Agora há freios poderosos, mas ainda precisa ter muito esforço. Você fica fechado no cockpit a 40 ou 50 graus, os cabos quentes passando em volta de você. Vimos grandes pilotos perto do colapso em Singapura e penso que a tensão física para as mulheres é muito grande, declarou. Em contrapartida ao que Marko disse, em uma outra entrevista, a piloto Bia Figueiredo, que possui participações na F3 sul-americana, Fórmula Indy, Stock Car e se tornou a primeira mulher no mundo a vencer uma corrida da Fórmula Renault, afirmou não concordar com as afirmações feitas pelo consultor da RBR e disse que o que impede a participação feminina na Fórmula 1 é a falta de oportunidade dada às mulheres, além de que, historicamente, o número de mulheres no automobilismo é muito inferior ao de homens, em todas as categorias, inclusive nas de base, e com isso as chances de haver uma mulher na F1 são menores, mas que isso não impede uma mulher poder um dia vencer essa prova. Bia também chegou a declarar que, abre aspas, o esporte é igualitário. A Danica Patrick já venceu uma corrida da Indy. A Simona de Silvestre conquistou o pódio. Eu mesmo já ganhei provas nas categorias de base.
A Catherine Led venceu na categoria Jaguar 1 Pace neste ano, e no ano passado, a Jamie Chadwick foi a primeira a vencer na F3 inglesa. Algumas pessoas não querem aceitar que o esporte é igualitário, mas isso não combina mais com o momento que estamos vivendo. Deve ser bem difícil para essas pessoas ver minorias conquistando espaço, e não estou apenas falando de mulheres pilotos, não. Quem acompanha as declarações do Sr. Mark também sabe o que estou dizendo. O consultor da RBR chegou ainda a fazer uma comparação entre o automobilismo e o tênis, ao perguntar por que não vemos Serena Williams contra Novak Djokovic no tênis. Bia Figueiredo também chegou a comentar essa fala ao afirmar que, diferente do tênis e da maioria dos esportes, temos uma máquina, um carro, que nos ajuda a tomar o físico mais igualitário. Não é esporte apenas de resistência, embora tenhamos que ter muita preparação física. Por todos esses fatores, acredito que a menção do Sr. Marco seja desnecessária, igual às que ele costuma fazer dos seus próprios pilotos, todos homens. A Federação Internacional de Automobilismo, a maior organizadora do automobilismo internacional, tem promovido campeonatos 100% destinados a mulheres como a Fórmula Woman, e que possuem etapas parecidas com as do calendário da F1 original. Entretanto, essa ação não foi bem vista entre mulheres ligadas ao ramo do automobilismo. Para a britânica Suzy Wolff, essa criação seria uma forma de desviar as mulheres de chegar na Fórmula 1 original e declarou, abre aspas, eu posso colocar minha mão no coração e dizer que não estou interessado em correr uma categoria como esta. Acredito que a Fórmula 1 pode abrigar mulheres no seu grid. A questão é a falta de oportunidade para isto. A criação da Fórmula Woman só iria nos afastar dessa possibilidade. Fecha aspas. Outra piloto, a brasileira Bruna Tomaselli, declarou, abre aspas, eu acho que não deveria separar, porque qual a diferença entre homem e mulher? Os dois têm a mesma capacidade de competir junto. Fazer corrida de kart só para mulheres as incentiva a correr, mas mulher não pode ter medo de competir com homem. Fecha aspas. Já a piloto Bia Figueiredo falou que, abre aspas, hoje a FIA Woman investe em campeonatos só com mulheres para incentivar a participação de mais mulheres no automobilismo. Acho uma iniciativa bacana como incentivo. Eu sempre corri com homens e me acostumei assim. Já que consegui vencer correndo em igualdade com eles, não vejo porquê de competir só com mulheres. Isso vai muito de contra a igualdade dos gêneros. Nós mulheres podemos competir de igual para igual com homens e podemos inclusive vencer. Há diversos benefícios advindos da presença feminina na Fórmula 1, tanto para as mulheres quanto para a própria elite responsável por organizar e patrocinar a F1. Com relação ao principal benefício para as mulheres, sabe-se que vivemos em uma época na qual as mulheres estão lutando para possuir todos os direitos que os homens possuem. Direitos estes que as mulheres vêm conquistando cada vez mais e nada mais justo do que também possuírem o livre direito a participar de provas automobilísticas. Essa ação iria decorrer numa maior representatividade feminina e um crescimento significativo para elas. Afinal, as mulheres, ao conquistarem seu espaço em provas da elite automobilística, também estarão abrindo oportunidades para que outras áreas da sociedade sejam mais igualitárias para ambos os gêneros, como ao se buscar um emprego ou até mesmo quanto à remuneração pelo trabalho, pois é evidenciado que o salário das mulheres é historicamente menor que o dos homens. Já o benefício que a elite organizadora F1 presenciaria seria de ordem econômica em decorrência do público. Sabe-se que, ao se abrir as portas da Fórmula 1 para mulheres, o número de telespectadores e fãs da categoria aumentariam, uma vez que a prova chamaria mais atenção do público feminino, assim fazendo que o lucro obtido pelo esporte fosse muito maior do que atualmente já é. Visto tudo isso, é evidente que as mulheres podem sim dirigir na grande categoria da automobilística conhecida como Fórmula 1, pois com certeza deve ter mulher atrás do volante.